A paz do Senhor, eleitos do Senhor, pedras vivas em Cristo Jesus. Aqueles que foram escolhidos por Deus para levar o Evangelho. E falar de Evangelho é falar de boas novas. Falar de Evangelho é falar de Jesus, aquele que morreu por nós. Aquele que levou sobre si, como diz Isaías, capítulo de número 53, as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É um prazer novamente estar com vocês, transmitindo a santa, inerrante, inabalável Palavra de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus, no capítulo de número 10. Mateus, capítulo de número 10, que diz assim: os 12 e a sua missão. E chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrarei em cidade dos samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 10 que Jesus agora começa a conversar com os seus discípulos e partilhar algo de grande importância, pois através de Jesus o reino de Deus é chegado à terra. Através de Jesus se começa uma nova história. Através de Jesus se começa um novo período para o cristianismo na planeta Terra. E Jesus, ele chama os seus discípulos e começa a instruí-los acerca daquilo que é o reino de Deus. E ele chama os 12 e diz: olha, eu vos dou poder, eu vos dou autoridade sobre todo tipo de mal, sobre todo tipo de doença, sobre toda potestade, tudo aquilo que for do mal, tudo aquilo que for maligno, através do meu nome, vocês vão vencer todas estas enfermidades, todos esses males que assolam a humanidade. E Jesus Cristo chama a eles para uma conversa. E Jesus Cristo vai explicando, dando as primeiras instruções de como eles fariam para pregar o Evangelho. Infelizmente, hoje, em nossos dias atuais, nós vemos o Evangelho, muitas das vezes, mentiroso, o Evangelho caótico, pois o objetivo do Evangelho do Senhor Jesus é de ganhar almas, é de restaurar vidas, é de que pessoas tenham as suas vidas transformadas, é de que pessoas reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor através do sacrifício consumado na cruz do Calvário.
Este é o verdadeiro sentido do Evangelho, este é o verdadeiro sentido do cristianismo. O cristianismo, ele veio para trazer novas esperanças, o cristianismo veio para trazer novidade à vida das pessoas que estão escravizadas, oprimidas pelo diabo. Porque a palavra de Deus, ela afirma em João 10:10, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo ele veio para dar vida e vida com abundância. A época em que Jesus viveu e os discípulos viviam, era uma época caótica, era uma época onde as pessoas estavam voltadas mais para as leis, para as cerimônias que haviam, e elas não estavam voltadas para aquilo, para exercer ou para fazer aquilo que a palavra de Deus dizia. Era uma santidade aparente, era uma vida aparente, e Jesus Cristo, ele vem dizendo lá em Mateus 10, no versículo de número 34, mais na frente ele diz: não cuideis que vim trazer a paz, não vim trazer a paz, mas a espada. Quando Jesus estava falando isto, ele não estava falando que ele seria um revolucionário qualquer, ele estava falando de uma batalha espiritual, ele estava falando de algo espiritual, algo que muitas das vezes as pessoas não dão valor, pois acostumamos a viver daquilo que é natural, pois Israel esperava um rei que se assentasse no trono. Israel esperava um rei que tivesse muitos soldados. Israel esperava um rei que lutasse contra o Império Romano. Mas Jesus Cristo agora, ele vem transmitindo o Evangelho da vida. Jesus Cristo agora, ele vem para restaurar e estabelecer o projeto de Deus, que era a reconciliação, que era uma nova aliança, que era uma nova dimensão que seria dada à vida das pessoas. E Jesus agora, ele chama os seus discípulos e manda que eles prossigam e caminhem pelas cidades, pregando e anunciando o amor, pregando e anunciando o reino de Deus. Jesus Cristo disse: olha, ide as ovelhas perdidas de Israel. Jesus Cristo, ele disse: olha, existem pessoas que estão perdidas, existem pessoas que estão oprimidas, existem pessoas que estão doentes, existem pessoas que precisam de cura, seja ela física ou espiritual, e nós estamos aqui para isto. Nós não estamos aqui para fazer o nosso nome, nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, nós não estamos aqui para que o Evangelho do Senhor, ele seja proclamado. Infelizmente, hoje nós vivemos uma realidade diferente. Muitos querem usar do Evangelho para o seu bel prazer, para enriquecer e para mostrar que são melhores, que são mais capazes do que outras pessoas. Estão como viviam os escribas, saduceus e fariseus, estão vivendo o evangelho falso, um evangelho que não transforma, um evangelho que já faliu. Mas a palavra de Deus, o evangelho que centra Jesus, ele nunca faliu. Quando nós vemos uma igreja que prega a santa e inerrante palavra de Deus, esta igreja, ela tende a prosperar, pois esta igreja não esquece daquele que é o cabeça. Lá em Tiago capítulo 1, versículo de número 13, e mais adiante vem dizendo que ele é o cabeça da igreja, Jesus é o cabeça.
Jesus estava mostrando aos seus discípulos como mestre que ele era o cabeça e todos aqueles que falaram ou que falariam do seu nome, eles seriam transformados e libertos através do nome santo de Jesus. E Jesus diz, olha, ide pregai, dizei que é chegado o reino dos céus. Saiam pelas ruas, pelas vielas, por todos os lugares, e diga que o reino de Deus é chegado entre nós. As pessoas estavam esperando alguém que os libertasse, alguém que os tirasse da situação que estavam de escravidão. As pessoas muitas das vezes esperam que Deus, ele haja em situações que muitas das vezes Deus não vai agir em determinadas situações. Porque existem situações que Deus, ele não é aquele que tira, mas aquele que dá a vida. E Deus queria dar a vida. Jesus Cristo veio para dar vida. Eles queriam alguém que matasse, alguém que ferisse, alguém que dissesse, agora eu sou o rei, agora nós vamos revolucionar, como nós vemos revolucionários em nossos dias, mas são revolucionários que atuam no poder do mal, são revolucionários que destroem vidas, destroem famílias, destroem sonhos, destroem propósitos. Mas o Senhor Jesus, ele tem nos chamado, ele tem escolhido a você e a mim. Como diz João 15,16, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis bom fruto, e o vosso fruto permaneça na terra, e tudo que pedires em nome do Pai, crendo recebereis. Ele escolheu a mim e a você para fazer a diferença neste mundo. Ele escolheu os seus discípulos para fazer a diferença. Todo mundo faz igual, todo mundo faz da mesma maneira, mas existe um povo, este povo salvo, este povo cristão, este povo que tem realmente a base, que tem realmente Jesus Cristo como cabeça. Este povo faz a diferença, pois este povo tem a mente de Cristo. Este povo não tem a mente cauterizada pelos cuidados do mundo, mas esse povo tem a Cristo em sua mente, em seu coração. E Jesus diz, olha, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Jesus Cristo, ele vem falando, olha, vocês não devem se preocupar se vocês terão ouro ou se vocês terão prata, mas dá de graça aquilo que você recebeu de graça. E este é um ponto que nós vamos estar falando mais na frente. Dar de graça o que receber de graça. E nós vamos estar falando na próxima parte desta mensagem.